exemplo, é um restaurador das tradições confucionistas, é um restaurador das religiões tradicionais chinesas, em alguma medida, e é um restaurador de todos os valores tradicionais chineses, e ele, em alguma medida, irradia isso para países asiáticos vizinhos. Né, ali no Sudeste Asiático, na Península Coreana e por aí vai. Tal como a Rússia irradia para Belarus, agora está irradiando para a Ucrânia pelas armas, basicamente, mas também influencia ali a Ásia Central. Né? E esse papel que a Rússia desempenha na Eurásia e a China no Extremo Oriente, a Índia, em alguma medida, vai começar a desempenhar também cada vez mais, porque a Índia também representa uma civilização tradicional multimilenar, que tem uma influência sobre o Bangladesh, tem uma influência sobre o Nepal, sobre o Butão, e sobre o Sri Lanka, por exemplo. O Irã agora está num momento de dificuldade, depois que eles receberam ali um cheque, por assim dizer, na Síria, mas o Irã também tem um projeto regional que vai no mesmo sentido, né? A Revolução Iraniana, que as pessoas comentam, toda hora na internet o pessoal fica postando foto de mulher iraniana de mini saia, ó, como era lindo o Irã antes da Revolução Iraniana. Essas fotos aí são uma farsa. Pelo seguinte... Como assim? Em primeiro lugar, eles estão mostrando ali fotos de mulheres ricas, basicamente, e as mulheres iranianas eram proibidas de se vestir ao modo tradicional pregado por sua religião. Ou seja, aquilo ali não é uma exemplificação de liberdade. Era apenas ali outra forma de tirania. As mulheres iranianas estavam banidas, proibidas de usar o hijab ou o niqab ou outros tipos de vestes tradicionais. Né? Também existia ali normas contra o uso de barba longa pelos homens no Irã durante esse período que precedeu a Revolução Iraniana. Então, o Shah do Irã estava tentando impor a cultura ocidental no Irã na marra, na força. Elas eram proibidas de usar o jihad. Exato. Exato. Mas elas eram felizes por não usar o jihad. Não sei. Por que elas seriam felizes? Não era o que ela queria, você fala. As que eu conversei, né, falavam, a gente tinha liberdade ali pra... A liberdade ocidental, né? A liberdade ocidental. A questão é que, assim, uma mulher iraniana que mora no Brasil e que já absorveu a cultura ocidental, ela obviamente vai ter esse tipo de leitura. Mas existem várias outras maneiras de ler essa questão. Eu diria que a liberdade de um povo está em ser si mesmo. E aquilo que o Shah do Irã privou os iranianos foi dos iranianos serem iranianos. A única alternativa que o Shah do Irã permitiu aos iranianos é deles começarem a macaquear, a imitar, a parodiar um estadunidense, um ocidental, basicamente. Né? Então, assim, eu entendo que é quase um extermínio também você tirar a cultura de um povo. Sim, é genocídio. É um genocídio, você tirou a cultura deles. Mas também eu acho que tem que haver uma crítica, né, quando essas mulheres iranianas criticam mulheres que são mortas lá no Irã por mostrar um fio de cabelo. Isso não acontece. Tô falando sério. Não, tô falando sério. Olha aí, eu tô falando sério. Não, olha só. Boa parte desses casos que aparecem na mídia são falsos. Tem um caso aí da menina que é uma das mais famosas aí. A menina do vestido azul. Eu não sei se é a mesma. É a que tirou a roupa ou não? Não, teve uma agora que tirou a roupa. Teve uma que tirou a roupa. Isso. Qual que era a história dessa que tirou a roupa? Ela tava em surto. Ela era maluca. E o pessoal no Ocidente transformou num protesto. Eles imaginaram, viram um vídeo, construíram uma narrativa, colocaram na mídia, propagaram como verdade. Teve chargista fazendo desenho, meteram em capa de jornal, meteram em capa de revista, fizeram documentário, matéria especial, um monte de coisa. E era um surto. A família dela... ela tinha, se não me engano, fugido de uma instituição ou algo nesse sentido. A família dela extremamente preocupada, a família dela indo atrás dela e por aí vai para poder reinstitucionalizar ela. É basicamente isso. Teve um outro caso de uma moça que... Do futebol? Eu não sei. Do futebol essa é a menina da camisa azul. Esse do futebol eu não conheço. Mas teve um outro caso aí que dizem que mataram uma determinada moça. Não, na verdade, o que o vídeo mostra é que ela teve um mal súbito e colapsou. Né? Mahsa Amini, talvez, e aí fizeram um monte de protestos por causa dela e por aí vai. Mas então, os protestos são lá mesmo, não são?
Por que parte a deles galera faz um protesto, então? Você entende? Sim, não, claro. Porque, assim, existe um financiamento internacional para esse tipo de atuação. Né? É tentativa de revolução colorida. Em primeiro lugar, é muito fácil. Se você mora num tipo de estrutura social baseada em ordem, disciplina, tradição e por aí vai, e você vem de fora querendo propagar ali, não, olha só, a grama do lado de fora é mais verde. Ou aqui você é obrigado a fazer um monte de coisa. Do lado de fora você não é obrigado a nada, você é livre, você pode fazer o que quiser. O pessoal não explica que a consequência dessa liberdade é você ter uma Cracolândia gigante no centro de todas as cidades do seu país. Eles não falam isso. Eles não falam que a consequência dessa liberdade é o seu filho... A doença que ela traz, né? Exato. É o seu filho, digamos assim, chegar um belo dia e não ser mais o seu filho. Né? Eles não explicam exatamente isso, eles vendem exatamente o lado bom, o lado positivo, que é você, né, pintar o cabelo de 17 cores, é você a mulher sair escolher de biquíni, o que você quer ser. Se você quer ser uma árvore, cara encher a cara, o cara virar um animal, se vestir de cachorro e andar pela rua e por aí vai, né? Esse é o lado que os caras vendem como se fosse a maior maravilha do mundo. O pessoal jovem, conectado à internet, né, se seduz fácil por esse tipo de coisa e entra bilhões de dólares aí vindo do George Soros, vindo dos Rockefeller, vindo dos Rothschild e por aí vai em ONGs e instituições que atuam dentro do Irã e não apenas dentro do Irã, dentro da Rússia, dentro da China, dentro da Índia, dentro da Armênia, da Geórgia, dos países africanos e por aí vai. Para exatamente manipular as pessoas e colocar elas nas ruas para tentar derrubar o governo. Então, assim, não é autônomo. Esse projeto da Jihad Islâmica também, você acha que os caras... O que é a Jihad Islâmica? O Irã tomar o poder mundial e implantar a religião dele em outros povos. Isso não existe. Não tem isso. Não existe. Olha só. Eu escutei isso, olha. Irã, alguém veio aqui. Alguém veio aqui no podcast falar isso? Isso aí é sério? Sim. Ok, tá. Não, olha só. Em primeiro lugar, não é possível falar em Islã. Olha só. Quando o pessoal vem falar, não, o Islã tem um projeto da Jihad mundial para impor o califado. Cara, tá, de quem que você tá falando? De quem exatamente? De nomes. Tal como existe o cadê o decreto, né? Cadê o imã, né? Cadê a fatwa? Cadê a fatwa, né? Em relação a isso. Cadê a autoridade dando essa ordem ou a autoridade unificada? Não existe papa do Islã, né? Não existe o Islã. Não existe o Islã tal como o ocidental fala, né? Olha só, seria igual... Vocês conhecem a história do Jim Jones, né? Do profeta? Aquele maluco, pastor maluco Sim, e tal, que levou o pessoal pro Suriname e aí matou todo mundo, etc. Sim. Imagina se nós fôssemos aqui japoneses, por exemplo, né, falando, não, mas é porque os cristãos eles têm um projeto de fazer todo mundo cometer suicídio e etc, etc. Não seria um papo maluco? Com certeza. Porque a gente tá tomando basicamente um cara doido, uma seita, e dizendo que isso aqui explica o cristianismo. Né? Aquilo que é feito no discurso em relação ao Islã é basicamente a mesma coisa. Porque, olha só, em primeiro lugar, tem a divisão fundamental entre sunitas e xiitas, que já é uma puta divisão. Né? É uma divisão gigantesca. E essa divisão já mata qualquer papo sobre jihad islâmica, sobre califado mundial e por aí vai. Pelo seguinte, quando a gente fala na atuação de grupos como a Al-Qaeda e o ISIS, né? Porque é onde mais fácil de visualizar esse tipo de atrocidades, esses tipos de posicionamento, atentados terroristas de modo geral e por aí vai, eles não têm nada a ver com o Irã. Eles são inimigos do Irã, né? Porque eles são wahhabis, eles são salafistas. Eles defendem uma doutrina que já é em si herética dentro do sunismo e que coloca os xiitas como sendo piores do que cristãos ou mesmo do que judeus. E eles pensam o xiita, ou seja, o iraniano de um modo geral, como sendo um tipo de inimigo que você tem que destruir antes de até mesmo poder pensar em querer converter qualquer cristão ou qualquer judeu.
Então, a maneira como esse pessoal ligado à Al-Qaeda e ao ISIS e as vertentes nas quais eles estão baseados, eles pensam os xiitas, os iranianos, os sírios, os libaneses e por aí vai, é basicamente como sendo algo absolutamente inimigo. Então, assim, não existe como você unificar essas duas coisas, porque eles sempre vão estar em conflito, eles não têm uma autoridade unificada. É só ver, por exemplo, quem derrotou o ISIS? O pessoal, a propaganda ocidental diz que foi os Estados Unidos, mas quem derrotou o ISIS foi o general Qassem Soleimani, foi o Hezbollah, ou seja, foram os xiitas, basicamente. Os xiitas, com a ajuda da Força Aérea Russa, destruíram a atuação do ISIS na Síria e na Al-Qaeda, né? Não surgiu um califado, não surgiu um estado, né, do ISIS e por aí vai, consolidado, etc, etc, graças aos muçulmanos. Então, assim, não existe essa noção de uma jihad islâmica mundial. Aí o pessoal fala, não, mas e na Europa que tem imigração? Mas esses imigrantes não são iranianos. E eles não estão indo do Irã para a Europa. Uhum. Né? Mas eles não são financiados, rápido, né? Mas eles não são financiados pelo Irã. Né? E essa questão da imigração não tem nada a ver com religião. Até porque o muçulmano na Europa, em questão de 2 gerações, ele abandona a religião islâmica. Né? O cara vira basicamente... É só ver esses jogadores de futebol que muitas vezes vêm de países muçulmanos. Sério? Não é passado de geração por geração? Raramente. Né? Boa parte deles abandona a religião. É só ver os jogadores de futebol que muitas vezes são filhos ou netos de imigrantes, e tu vai ver os caras também em festinha, né, enchendo a cara, casando com mulher que não é muçulmana, o que é proibido, né? Não tem eles abandonaram já, eles estão sendo ocidentalizados. Caralho, velho, é muita fake news em relação ao Irã, então, velho. Não, tipo assim, qual que seria o benefício, por exemplo, pro Irã deles incentivarem imigração para a Europa ou qualquer coisa? Não tem benefício nenhum, porque eles estariam fortalecendo ali um pessoal que é inimigo do Irã, né? Se a Europa se tornasse... Eu já ouvi falar, por exemplo, coisa assim, ó, as filhas dos ayatolás, elas vivem nos Estados Unidos e vivem como pessoas ocidentais, normais. Então, assim, as regras valem para as pessoas que estão aprisionadas no Irã, para as mulheres que estão lá. Né? Essas mulheres estão sendo maltratadas lá. Né? É uma sociedade machista ali, que as mulheres, elas não querem estar naquela condição, elas querem, esporte, elas são violentadas no seu trabalho, elas não têm direito de falar que foram violentadas, porque podem ser mortas por vergonha do pai ter uma filha violentada, mata a filha e fala que morreu de depressão, coisa do tipo, não tem investigação. São tantas histórias assim, e as filhas dos poderosos que mandam no Irã estão em outros locais. Nunca ouvi falar nisso daí, não. Eu também nunca nem vi foto, nem nada do tipo. E se elas não podem falar que são violentadas, como é que sabem que elas são violentadas? É porque geralmente esse tipo de história vem de um pessoal expatriado, né? É o cara que sai da Coreia do Norte, do Irã, da Rússia, da China, de Cuba, e que aí o cara vira uma celebridade, né? Porque o pessoal ali liberal transforma a pessoa em celebridade, a pessoa escreve livro, vai em podcast, vai em um monte de lugar, revelando tudo, né? Aquela mulher lá que foi no Joe Rogan, não sei lá quem, falando que lá na Coreia do Norte o pessoal tem que todo mundo usar o cabelo do Kim Jong-un, né? Tipo assim, a pessoa sai inventando um monte de coisa, porque esse pessoal é pago para poder construir narrativa no Ocidente, né? De modo geral, pros setores de construção de narrativa no Ocidente, um expatriado desses países, que são países inimigos, vale o peso dele em ouro, né? Porque a gente pode usar esse cara para provar que aquele país é uma merda, que aquele país é uma tirania e por aí vai. E aí a pessoa vai e começa a inventar um monte de história. São pagos diretamente ou indiretamente? Eu imagino que a maioria dos casos é diretamente mesmo. Mas pode ser também através de bolsa, né? Bolsa de estudos e por aí vai. Que eu já vi, por exemplo, aqui no caso do podcast, né? Levem aquele... Quanto que é pago pra levar aquele convidado? Não, a gente não vai cobrar pra trazer esse cara. Esse cara só vem se a gente quiser trocar ideia com ele. Então, assim, diretamente a gente não aceita esse convidado. Mas algumas, né, empresas de publicidade estão virando e falando assim, ó, esse cara aqui, se ele aparecer, a gente tem como impulsionar, a gente tem como
patrocinar o Pode convidado ser. e tal. Aí você já não tá mais negociando pro cara vir aqui. Aham. Mas você sabe que se o cara vier, Tem uma vai ter vantagem. um patrocínio ali. Então eles acabam influenciando pra levar algumas pessoas nos canais e dar evidência para aquelas pessoas, né? Porque Aham. elas estão falando. Então acaba que é um patrocínio indireto, né? Sim. Faz sentido. É igual a mala branca do futebol, né? Você tá ligado nessas paradas aqui? Que a galera vai entender o que acontece. Você tinha a mala preta e a mala branca. A mala preta, você ia lá, dava uma grana pro cara perder o jogo. Tipo assim, você vai jogar contra o meu time, eu vou lá, te dou um dinheiro e falo assim, ô Rafael, toma esse dinheiro aqui pra você não jogar bem, você é craque, não joga não, te dei o dinheiro. Era a mala preta. A mala branca é o contrário. Eles iam pro time lá, queria que o time ganhasse, vai lá e falava assim, ó, vou dar um bônus aqui pra quem jogar melhor. Aí era um outro estímulo, entendeu? É uma corrupção também ali, porque o cara tá... Mas era isso. Sim, sabe? entendi. Compra o cara do meu jeito. Cara, eu não aguento a galera do chat, assim, porque direto eles arrumam apelido pra gente, né? Aham. E Apelido agora... novo? Hã? Apelido novo? É, o Baixado e Alphaville, velho. Albertinho Alphaville. Não, eu achei que eu era o Baixada. Eu achei que eu era o da Baixada. É eu. Achei que eu era da Você é Baixada, meu irmão. Alphaville. Que você fala Ô, melhor, Rafa, eu sou das quebradas, irmão. Você falou da música Imagine, né? Que você é crítico a essa música. Horrível.